185 presos já até o momento em uma mega operação da Polícia Civil. O objetivo era cumprir mais de 100 mandados de prisão contra acusados aí de roubo, receptação e homicídios, isso em todo o estado do Rio. Marcos Sadoc acompanhando desde a madrugada, inclusive está com o Felipe Cury, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, para falar um pouquinho sobre essa ação da Polícia Civil hoje. Bom dia, Sadoc. Bom dia, Agatha. Bom dia a todos. Aí Rodolfo e Andreasa podem me perguntar, mas serão 100 mandados de prisão, pelo menos, como já temos 185 presos, porque eram centenas de mandados, né? São várias investigações, Agatha, que ao longo dos últimos meses as delegacias foram fazendo esses próprios inquéritos e hoje essa força-tarefa se juntou para a Operação Esfolhador 3. Então são centenas de mandados, é possível falar isso, porque temos 185 presos. O objetivo principal é encontrar ladrões, mais diversos tipos de roubos, como de carga e de veículos aqui no estado do Rio de Janeiro. Além disso, os receptadores, porque fomenta essa atividade criminosa, e além da receptação, o latrocínio, o roubo seguido de morte. Então a DH também apoia. São mais de 500 agentes participando dessa ação desde a madrugada que a gente acompanha aqui. E para explicar, então, a junção e esses números, claro, que chamam a atenção dos ouvintes, Felipe Cury, como disse a Agatha ao vivo, subsecretário operacional, obrigado pela entrevista, Cury. Então, o objetivo dessa ação, esse resumo aqui, em números grandes, né? 185 presos e centenas de mandados, centenas de policiais. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Andreasa. Bom dia, Agatha. Bom dia. É uma operação muito importante da Polícia Civil. Já são cerca de 182 presos. Tivemos aí 4 marginais que foram neutralizados porque reagiram à ordem de prisão dos policiais. E é uma operação que já vem sendo planejada há pelo menos 2 meses e visa o combate a roubadores, principalmente roubo de carga, roubo de veículo, roubo a estabelecimento comercial e roubo a transeunte, e também receptadores, que são aqueles responsáveis por adquirir e revender o produto desses roubos. Além disso, também, as delegacias de homicídio estão focadas em prender latrocidas, que são aqueles responsáveis por roubos seguidos de morte. Então, todas as delegacias especializadas, todas as delegacias distritais do Estado estão imbuídas, estão com objetivos nessa operação, que começou no início dessa madrugada, não tem hora para terminar, e até o momento nós temos aí um número de 182 presos, mas, como eu falei, não temos hora para terminar. As delegacias especializadas estão focadas em determinados objetivos específicos que estão começando a serem verificados nesse momento, por conta do horário, e a gente espera que esse número aumente ainda mais, e com a desarticulação de alguns receptadores aí de grandes mercadorias roubadas. Felipe, você está me ouvindo? Sim, Felipe, eu não sei, eu acho até que você foi nossa fonte lá atrás, quando aqui no programa a gente abordou de uma maneira muito profunda, à época com o nosso saudoso Ricardo Boechat, essa questão do roubo que a gente tem no Rio de Janeiro, dos roubos de veículos principalmente, e que inclusive, como você bem explicou, muitas vezes terminam com latrocínio, porque o cara vai assaltar, tá com arma na mão, tá com pistola, às vezes tá até com fuzil, dependendo do local, às vezes também pode ser roubo de cargas, e ali na hora a pessoa aperta sem querer o acelerador, ou qualquer coisa do tipo, o cara não quer nem saber. Atira e mata. A gente sabe que na realidade isso acaba acontecendo, né? Pessoas inocentes morrem assim no meio de um assalto como esse. E eu lembro que a gente falou muito sobre esse assunto de que, atacar o roubo de carros, de veículos, como você explicou, você também diminui vítimas fatais da violência do Rio de Janeiro, e a gente destrinchou aqui no programa um pouco esse mercado de roubo de carros. Eu lembro que uma parte, os de luxo, iam para um mercado de venda, principalmente às vezes para o Paraguai, uma parte muito pequena, dos 100% de roubos de veículos. Você tinha uma boa parte que era recuperado, sei lá, uns 50% de recuperação, porque o bandido roubava para uma ação criminosa específica, ele rouba, usa o veículo para alguma coisa naquela mesma noite ou no dia seguinte, num bonde ou o que for, depois ele larga, o seguro vai lá, recupera, a polícia recupera, leva para o pátio legal. Mas você tinha uma boa parte também que eram carros roubados para desmanche, como você também, ao longo
da sua explicação você passou um pouco por isso. Carros que são desmanchados, vão para Ferro Velho, tem muito na beira da Dutra. Vi alguns, por exemplo, na beira da antiga Via Dutra, ali em Seropédica, né? Próximo, por exemplo, ao Guandu. Não sei, alguns até têm autorização para aquilo, tem a procedência da peça, mas a gente sabe que muitos não têm autorização. E aí nessa linha, também te dando espaço para falar um pouco mais sobre isso, eu queria te perguntar, porque quando falávamos lá atrás e a gente dizia, não vai mudar essa realidade, dessa parte pelo menos dos roubos, se não houver combate no Ferro Velho, na ponta, em quem pega para revender e muitas vezes até encomenda. Diz, preciso que roube tal carro, rouba tal marca, rouba tal modelo, não sei das quantas, se realmente não combatesse isso. E tinha um problema com o Detran, porque o Detran tinha que fazer, mas a lei naquele momento não permitia, aí ficava uma zona meio que neutra ou de omissão entre a Polícia Civil e o Detran por causa da lei. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco melhor esse assunto. Bom, Rodolfo, no que tange aos roubos de veículos, na região metropolitana, envolvendo Capital, Baixada e Niterói São Gonçalo, as investigações, os dados de inteligência da Polícia Civil dão conta de que cerca de 80% dos veículos roubados nessas regiões têm participação direta do crime organizado, principalmente facções criminosas que atuam no tráfico de drogas. E aí, pelas mais diversas razões. Uma delas é a questão de clonagem de veículos. Temos quadrilhas especializadas no Complexo da Maré, por exemplo, quadrilhas especializadas no Morro do Turano, e em outras comunidades também, onde tem gerentes de roubos de veículos, especializados nos roubos de determinados tipos de veículos, que são clonados no interior da comunidade, são revendidos e até justamente trocados, às vezes, por drogas e armas para essas comunidades. Temos também roubos de veículos que são praticados para serem utilizados em determinados assaltos. Temos quadrilhas de roubadores de grandes centros de distribuição no Complexo da Maré também, que eles praticam esses roubos, clonam os veículos para fazer a prática desses grandes roubos a centros de distribuição, como tivemos aí no início de junho, num centro lá em Santa Cruz da Serra, inclusive que 2 vigilantes foram mortos por esses marginais. E temos também a questão dos roubos, dos veículos que são roubados para a questão dos desmanches, né, questão de peças. A DRFA, inclusive, nos últimos 3 meses, já vem aí desarticulando, estourando vários desmanches de veículos, né? Inclusive, hoje já tem desmanches sendo estourados pela DRFA. É uma ação bastante específica que nós já estamos atuando nesse sentido. Então, assim, estamos atuando em todas as frentes. Recentemente, alguns roubadores de veículos foram presos e responsáveis pela clonagem desses veículos também. São realmente marginais que têm grande especialidade nesse tipo de crime e a Polícia Civil vem atuando. O objetivo da operação de hoje é justamente concentrar algumas investigações que foram feitas pelo menos nos últimos 2 meses, no sentido de, principalmente ainda quando nesse período de pandemia, né, em que às vezes até o pessoal estava circulando menos na rua, mas a gente conseguiu fazer concluir, na verdade, dezenas até centenas de inquéritos policiais. As delegacias representaram pelas prisões, né, indiciaram os autores, representaram pelas prisões, o Ministério Público denunciou, o Poder Judiciário decretou as prisões, fizemos todo um trabalho de mapeamento, inteligência, acerca do paradeiro dos alvos dessas investigações, e hoje as equipes estão na rua e aí estamos conseguindo o resultado expressivo. As delegacias especializadas, né, somente da RFA, a Delegacia de Roubo de Furto de Automóveis, a Delegacia de Roubo de Furto de Cargas, entre outras unidades especializadas, estão nas ruas, fazendo o combate justamente a esses desmanches, alguns locais que foram mapeados durante a investigação, responsáveis por adquirir e comercializar o produto desses roubos. Então, assim, já tem várias pessoas presas também pelas delegacias especializadas nesse sentido. Eu ainda estou atualizando essas informações, em breve vou passar isso para vocês. Então, assim, é um trabalho bastante coordenado no dia de hoje, mas que não ocorre somente no dia de hoje. Isso vem sendo feito diariamente por todas as delegacias,
nós já tivemos, esse ano, mais de 12 mil indiciamentos, mais de 2.000 prisões somente de roubadores, né? Então é um trabalho que vem sendo feito pelas polícias e no que tange a Polícia Civil. Essa parte de investigação, a gente está focando muito nisso e isso tem se retratado, tem se traduzido na redução dos índices. Nós conseguimos aí uma redução de 42% de roubo de rua, 37% de roubo de veículos e 34% de roubo de carga, né? E justamente isso é fruto desse trabalho contínuo que as polícias vêm fazendo do que tange a Polícia Civil no foco, né? Ou seja, focando justamente nessa questão da investigação de roubadores e receptadores, ou seja, toda a cadeia criminosa que envolve essa questão dos roubos aqui no estado do Rio de Janeiro. Delegado, eu queria te perguntar em relação aos mandados de prisão, se tinha algum hoje nessa operação específica dentro de alguma comunidade, se vocês conseguiram cumprir por conta da decisão do STF, vocês conseguiram entrar nessas comunidades e cumprir esses mandados ou hoje especificamente não tinha nenhum mandado de prisão nesses locais? Nós tínhamos sim mandados de prisão no interior de comunidade, mas só atuamos na operação de hoje no entorno dessas comunidades. Nós não chegamos a entrar, atuamos no entorno. Infelizmente, por conta dessa decisão do STF, a nossa inteligência tem percebido um crescimento absurdo no número de barricadas, um aumento da área de barricadas. Então, assim, regiões que até então a polícia andava tranquilamente, por ser, na verdade, um entorno de comunidade, passou a se tornar parte dessa comunidade, acabando afetando diretamente o direito de ir e vir, né, dos moradores, acesso à coleta de lixo, acesso, às vezes, até a um atendimento médico, que fica restrito por conta dessas barricadas. Hoje, por exemplo, a Delegacia de Roubos e Furto de Cargas foi tentar fazer um cumprimento de prisão de um marginal roubador de carga em Duque de Caxias, numa região que até então, por onde eles sempre passavam, não havia barricadas. Eles chegaram muito próximo dessa região para poder fazer o cumprimento de mandado de prisão e houve um intenso confronto onde o alvo até desse mandado de prisão, que reagiu intensamente, acabou sendo neutralizado pelos policiais. Queria agradecer ao subsecretário Felipe Cury, delegado da Polícia Civil, parabenizar aí pelas operações, né, porque são várias para culminar nesse resultado de hoje. Ao longo do dia a gente vai atualizar as informações sobre o resultado de tudo isso com o Marcos Sadoc, que acompanha para a Rádio Band News FM, para a TV Bandeirantes, todas as informações. Cury, um abraço, bom dia, até a próxima. Muito obrigado, Rodolfo, muito obrigado a todos, um grande abraço.